A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o presbítero Justino Barbosa. Seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. Queridos, o texto que nós iremos usar nessa oportunidade para refletirmos sobre a palavra de Deus se encontra na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveita nessa oportunidade, já se inscreve. E também ative o sininho das notificações para que nossas mensagens cheguem até você todas as vezes que nós gravarmos vídeos novos. E também dê o seu joinha, o seu gostei, se você gostar do nosso vídeo. No capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo ele recebe um relatório por algum irmão enviado à igreja de Corinto, que foi o próprio Paulo fundador. O apóstolo Paulo ele se considerava o pai espiritual dos cristãos da província romana de Corinto, porque Paulo que o gerou por meio do evangelho. Então Paulo, talvez por meio de Tito, recebeu um relatório de que havia um caso hediondo de prostituição dentro da igreja, no seio da igreja. Paulo, no capítulo 5, versículo 1, ele diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação ou prostituição, tal qual nem entre os gentios. Paulo ele diz que o que estava acontecendo e que não era para acontecer, mas estava acontecendo dentro da igreja, o pecado que um membro da igreja estava cometendo era tão grave que nem mesmo entre os gentios, Paulo aqui está fazendo menção ao Império Romano, nem mesmo entre os gentios romanos que faziam parte do Império, cidadãos de Roma, esse pecado era tolerado. Por que que os romanos não toleravam esse pecado? O filho que coabitava com a sua madrasta, com a esposa de seu pai, como é aqui no caso, no texto em exposição, consideravam um dos grandes pecados capitais, um crime hediondo, indesculpável. Tanto é que, quando era confirmado esse caso, a lei romana exigia a morte ou banimento de tal pessoa que praticava o ato. E Paulo ele está dizendo para a igreja de Corinto que nem mesmo os gentios, nem mesmo os pagãos, aqueles que não eram crentes, tolerava o que estava sendo tolerado dentro da igreja. Nem mesmo aqueles que estavam de fora, que não conheciam Deus, que viviam de maneira promíscua, preguiça, que adoravam vários e vários deuses, que viviam na imoralidade sexual, tolerava esse tipo de pecado, suportava esse pecado que a própria igreja estava suportando, no qual os dirigentes da congregação estavam sendo negligentes. Paulo chega a falar que eles estavam inchados, soberbos. A soberba dentro da igreja, ela cega os líderes da igreja para com os pecados alheios. A soberba faz com que os líderes, a liderança da igreja, não consiga enxergar claramente a gravidade do pecado, como no caso aqui eles estavam inchados, orgulhosos, jactanciosos, arrogantes, e estavam com seus braços cruzados para um crime, um delito tão pesado, tão grande, que nem mesmo os povos de fora suportava, tolerava. Que no caso aqui era um filho que estava mantendo uma relação sexual com a sua própria madrasta, com a esposa de seu pai. Estava em prostituição. E Paulo no versículo 2 ele diz: estáis inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então a gente percebe que a igreja, a liderança da igreja de Corinto estava com os braços cruzados e não tomou nenhuma postura diante disso, mesmo sabendo da gravidade do pecado. Eles não se entristeceram, que é a reação normal quando alguém peca, principalmente quando o pecado é grave, como é aqui. A reação é a igreja se entristecer com o pecado, porque a igreja ela tem que se entristecer com o pecado dentro da igreja, com o pecado de algum membro. E vós nem mesmo se entristeceste, muito pelo contrário, eles eram inchados. E Paulo diz que eles deveriam tirar do meio deles essa pessoa que cometeu tal ato, tirar dentro do meio, entre eles. Esse irmão deveria deixar de fazer parte
da comunhão da igreja, deveria deixar de participar dos trabalhos da igreja. Jesus Cristo, ele nos ensina que quando uma pessoa peca deliberadamente, se recusa a arrepender-se, ele tem que ser levado diante da igreja. E se ele se recusar diante da igreja a se arrepender-se dos seus pecados, a igreja deve tratá-lo como um gentil, como um publicano, não como um crente, não como um irmão, não como um membro da igreja. Essa era a postura que a igreja deve tomar. Deveria tomar, e não estava tomando, mas estava tolerando e aceitando este membro em pecado deliberado dentro da igreja. No versículo 3, Paulo diz: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei. Paulo faz uso de expressões extraídas do contexto jurídico secular. Eu determinei, como se estivesse presente que o que tal ato praticou. Paulo, como um líder apostólico, ele deu uma sentença para essa pessoa que estava livre, que havia cometido pecado, mas estava livre, sem nenhuma punição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus. Perceba que a igreja ela é muito importante. A igreja é representante legal de Cristo na terra. A igreja é uma parte de Cristo. Perceba que quando Jesus Cristo se revelou a Saulo de Tarso no caminho para Damasco, Jesus disse a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Saulo não estava perseguindo Jesus. Saulo assolava, perseguia a igreja. Porém, quem mexe com a igreja, quem açoita, quem aflige, quem persegue a igreja, está perseguindo o próprio Jesus Cristo, porque a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. Então a igreja completa Cristo. Então a igreja recebeu a autoridade legal do próprio Cristo para o que for determinado na terra, entre 2 ou 3 pessoas será determinado nos céus. Paulo diz aqui: em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, no poder de nosso Senhor Jesus Cristo, na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja ela tem autoridade para disciplinar o que muitos consideram hoje como julgar, condenar o pecado dos outros, apontar o pecado dos outros. Por isso que muitas pessoas em nosso tempo hoje têm aversão à igreja, porque ela não aceita essa autoridade que a igreja tem. Hoje eles consideram como julgar, fazer um juízo de valores. Só que a igreja recebeu autoridade para disciplinar, para reprovar o pecado dentro da congregação. A igreja recebeu autoridade para não deixar os pecados da congregação impunes, mas eles devem ser punidos. Tem que haver disciplina. A igreja nasceu assim, se estabeleceu assim, cresceu assim, então ela deve continuar assim. A punição, a disciplina, ela não é para matar, ela não é para julgar, ela não é somente para envergonhar aquele que pecou, não. A disciplina cristã, a disciplina eclesiástica, visa 3 motivos. O primeiro motivo da disciplina é para o bem do culpado, daquele que praticou o pecado. Parece até ironia, mas sim, a disciplina é para o bem do próprio culpado, daquele que cometeu um ato pecaminoso. Porque a exclusão pode despertá-lo para ver a tragédia do seu pecado e a sua necessidade de perdão e restauração. Então a disciplina é para que a pessoa que pecou, o culpado, ele veja o seu estado deplorável, ele sinta o peso do seu pecado e busque o arrependimento, a contrição, para que venha alcançar a misericórdia da parte de Deus. Porque se a igreja deixar a corda larga para o pecado, a tendência é a pessoa continuar no pecado e não se arrepender, não confessar e viver durante tempos e tempos nesse pecado. O segundo propósito da disciplina é por amor à pureza da igreja. Tolerar a iniquidade dentro da igreja é rebaixar paulatinamente o padrão moral de todos.
Com certeza você já viu alguma pessoa que, por conta de uma pessoa que tem uma conduta má e iníqua, ele condenou toda uma coletividade, todo um grupo por conta de uma pessoa. Então a disciplina é justamente para isso, para que toda uma igreja, todo um grupo, todo um corpo não seja denegrido por conta de uma pessoa. Então as pessoas que estão do lado de fora têm que ver que a gente trata do pecado, não deixa impune, que a igreja é séria, é representante de Cristo na terra, para que o padrão moral da igreja não seja rebaixado, rechaçado pelos que estão de fora e também pelos que estão de dentro. Porque uma pessoa, ela pode destruir a imagem de todo um grupo. O terceiro propósito é para o bem do grupo. A igreja não poderá ganhar homens e mulheres para Cristo se ela mesma for semelhante ao mundo. Então, a disciplina também é para o bem até daquelas pessoas que não são crentes. Porque se a igreja deixar de punir alguém que está em pecado, que a igreja sabe que está em pecado, os que estão do lado de fora também sabem que essa pessoa vive uma vida promíscua, mesmo estando dentro da igreja, mesmo sendo um irmão. Então as pessoas que estão do lado de fora irão se escandalizar, porque o pecado, além de afetar a parte interna da igreja, afeta também a parte externa, daqueles que estão do lado de fora e estão a nos olhar. Por isso que é necessário uma punição. A disciplina, ela não visa somente envergonhar, ela não é para matar, ela busca a restauração daquele que pecou, o arrependimento, o perdão dos pecados, busca preservar a conduta, o padrão moral de toda uma igreja e também a visão que o mundo tem a nosso respeito. Por isso que Paulo estava decretando que essa pessoa que havia pecado tinha que ser tirado dentre os irmãos, excomungado, deixado de fora da comunhão dos irmãos. Paulo diz no versículo 5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Muitas pessoas em nosso tempo entendem esse versículo como que um líder apostólico tem autoridade para amaldiçoar alguém, uma autoridade legal que Deus lhe concedeu. Mas Cristo, ele não deu autoridade para ninguém amaldiçoar ninguém. Perceba que quando os Boanerges, os filhos de Trovão, João e Tiago, eles tentaram entrar na cidade de Samaria e não foi permitido, eles disseram ao Senhor Jesus, Senhor, quer que façamos descer fogo do céu e os consuma todos? Jesus os repreendeu. Ele disse, de que espírito sois? O Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar os pecadores. Sabe por que João e Tiago pediram para que Deus fizesse descer fogo do céu para consumir aqueles cidadãos de Samaria? Eles estavam fazendo uma referência ao Velho Testamento, na época do profeta Elias. No Velho Testamento, essa atitude foi comprovada e aceitada. Porém, no Novo Testamento, essa atitude ela não vale mais. Cristo aboliu essa atitude. Lembra quando Elias destruiu 2 frotas de soldados enviados da parte do rei de Israel até ele para o trazer? Na terceira, o capitão foi mais humilde e não foi consumido. Elias dizia, se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e os consuma todos. No Novo Testamento, no contexto neotestamentário, essa atitude foi abolida. Não existe mais em Cristo Jesus. Jesus, ele nunca ensinou seus discípulos a amaldiçoar ninguém. Jesus também, ele nunca amaldiçoou ninguém. A única passagem que nos mostra Jesus Cristo amaldiçoando alguma coisa é uma planta, uma figueira. E Jesus, ele nos ensina a não amaldiçoar, mas a abençoar. E quando Paulo está entregando esse membro a Satanás, ele está dizendo que este membro tem que deixar de fazer parte da comunhão da igreja. Paulo está fazendo referência à estadia dessa pessoa, deste membro ao mundo. Ele tinha que deixar de fazer parte do corpo de Cristo, da igreja, da comunhão da igreja, e ser tratado como uma pessoa ímpia, mundana, um não crente. Fazendo isso, esta pessoa estaria desprotegida, sem a proteção de Cristo, a salvação, e sem a proteção que a comunhão da igreja nos dá. E quando este membro deixasse de fazer parte da comunhão da igreja, ele estaria desprotegido
aos ataques, à fúria de Satanás. E Paulo com isso visava tirar esse membro da comunhão da igreja e entregá-lo ao domínio de Satanás, expondo as influências destrutivas do pecado e demoníacas. Paulo queria que ele sentisse o peso, as consequências dos seus próprios pecados que ele havia cometido. Então Paulo visava que esse membro enfrentasse alguns problemas e sofrimentos físicos, para que este membro ele venha se arrepender e finalmente ser salvo. Perceba que Paulo diz para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Paulo ele tem uma visão futura de que futuramente, com essa entrega desse membro a Satanás e ele sob o domínio de Satanás sofrendo as consequências dos seus pecados, a ação diabólica sobre a vida dele, ele venha se arrepender e retornar novamente para Cristo, para ser salvo no dia da vinda do Senhor Jesus. Também Paulo temia que toda a igreja sofresse danos por causa desse membro. Tanto é que Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Com isso Paulo queria dizer que aquele membro poderia influenciar todo um corpo, levar todo um corpo, toda a igreja, todo o grupo ao pecado, por conta de seu mau exemplo, de sua conduta má, se ele continuasse sem receber nenhuma punição. Paulo queria conservar a pureza espiritual e moral da igreja, tirando o fermento que poderia comprometer toda a massa. E com isso eu quero deixar uma lição espiritual para o nosso tempo. O nosso tempo é um tempo em que as pessoas, assim como a liderança da igreja de Corinto, tem cruzado os braços diante de tantas e tantas barbaridades, horrores que têm acontecido em nosso meio. Pessoas que estão pecando. Hoje a disciplina eclesiástica já não existe em muitas igrejas e os pecados estão ficando impunes e as pessoas estão perdendo o temor porque pecam e não são punidas, porque pecam e seus líderes passam a mão nas suas cabeças e assim comprometem todo um corpo, toda uma corporação, todo um grupo por causa do pecado de um. Mas Paulo diz assim, um pouquinho de fermento leveda toda uma massa. Tirai o fermento velho para que possais ser uma massa nova. Nós não podemos ceder à influência pecaminosa do pecado, que é como um fermento introduzido sutilmente, mas que cresce. Cada vez que é dado lugar, cresce. Nós não podemos deixar que a sensualidade, a imoralidade sexual penetre, ache guarida dentro da nossa igreja e assim destrua o corpo de Cristo, afaste a presença santa do Espírito Santo. Por que que tem muitas pessoas em nosso tempo sendo desmascaradas? Porque estavam com seus pecados debaixo do tapete e Deus deu tempo para que elas se arrependessem, confessassem os seus pecados, mas elas não confessaram. Então Deus agiu. Deus começou a tirar aquilo que estava em oculto e começou a trazer à tona, a lançar a luz sobre aquilo que estava em escuridão, o pecado que estava escondido, o adultério que estava escondido, a vida dupla que estava escondido. Se a igreja não tomou uma postura, se a liderança da igreja não tomou uma postura como Paulo está tomando, mas cruza os braços para o pecado da igreja, de pessoas, por conta de dízimo, por conta de influência, por conta de uns e outros motivos, então o próprio Deus vai tomar uma atitude, o próprio Deus vai agir, o próprio Deus vai revelar o pecado. Talvez hoje tem muitas pessoas escandalizadas por inúmeros escândalos que têm sido revelados, mas nós não devemos nos escandalizar, porque isso faz parte do juízo de Deus, porque esses pecados que estão sendo revelados hoje estavam escondidos há muitos e muitos dias e não foram confessados. E Deus está fazendo uma purificação dentro da igreja. Deus está limpando a igreja do fermento velho, do pecado, da malícia, da jactância, para que a igreja possa ser uma massa nova, possa viver a vida que Cristo tem para a igreja. Então a disciplina, ela precisa ser aplicada ainda hoje. A igreja tem que punir o pecado. Que Deus em Cristo possa te abençoar, que você possa ser edificado por esta palavra. Glória a Deus. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal,
ative o sininho das notificações, deixe os seus comentários, compartilha e deixe o seu joinha. Amém.